Olá, a gente começa o dia falando de beleza. Pele bonita e saudável, sem marcas, manchas, olheiras, rugas, cicatrizes e até as tatuagens que um dia fizeram sentido e que agora é hora de tirar. Mas será que é possível? Como? Numa época de pouco dinheiro no bolso, cortar gastos passou a ser a ordem do dia. E no topo da lista das despesas canceladas estão cabeleireiro, academia, produtos de beleza e roupas novas. Então, como conciliar beleza, saúde e custos baixos? Será que é possível? Além dos cuidados com a pele e o uso da tecnologia para garantir o toque de beleza num tratamento mais rápido e eficaz, vamos falar também no programa de cirurgia plástica. Você faria uma cirurgia para ficar mais bonita ou bonito? Colocaria silicone em alguma parte do corpo? Os nossos entrevistados de hoje são a dermatologista Ana Cristina França e o médico cirurgião plástico Helder Medeiros. Implante de silicone nos seios, lipoaspiração, cirurgia para levantar os peitos e mamoplastia redutora encabeçam a lista de intervenções estéticas que mais fazem sucesso nos consultórios. Num artigo publicado esta semana pelo site Saúde, Luciano Chaves, que é o presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, ressaltou a importância de procurar profissionais capacitados, seja qual for a finalidade. Ele disse que há cerca de 12 mil pessoas sem qualificação realizando cirurgias plásticas no Brasil, o que coloca os pacientes em risco de deformidades, erros irreversíveis e até mesmo a morte. Muito bom dia, Helder, muito bom dia, Ana. E um prazer tê-los aqui. Muito obrigada por terem aceito o nosso convite. Eu que agradeço. E, Helder, a gente está aí num momento onde muita gente fala, né? Tem muita gente que sonha de colocar aí silicone, de fazer mudanças no corpo, tirar uma gordurinha aqui, outra ali, mas a onda é a onda do silicone. Mas como saber que o tal profissional é um profissional sério? Qual é o primeiro passo? Às vezes as pessoas não têm... como você saber, às vezes eu não tenho um amigo, um conhecido que fez uma cirurgia que deu certo para que eu possa ir para aquele profissional. Qual que é a dica? Alguns são os passos interessantes para poder a gente conseguir um profissional qualificado. A cirurgia plástica ela tem um site, o site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, onde disponibiliza o nome de todos os cirurgiões plásticos. Eles são especialistas ou titulares, estão lá de acordo com a sua região. Esse é um primeiro ponto. Se você tem um celular, você pode também, através de um aplicativo, baixar e você solicitar, através do nome ou do CRM desse médico, você vai procurar se ele está inscrito na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que a gente pode levar em consideração é uma indicação. Às vezes uma amiga que fez uma cirurgia, às vezes um colega que diz, olha, eu me operei com fulano de tal, um excelente médico, você vai e faz uma consulta. Não precisa só ele ser especialista para que ele consiga fazer sua cirurgia. É importante que você tenha um bom rapport, um contato, um conhecimento dele. Vai lá, conversa, pergunta como é a cirurgia, quais são os riscos, quais são os benefícios, para que você tenha um bom sucesso na sua cirurgia. Esses são os pontos importantes. Esses são os pontos importantes. Agora, me diga uma coisa. Hoje existe uma febre, né? Todo mundo quer colocar silicone, ou muita gente, né? Você conversa, eu quero aumentar, são os seios, ou então aumentar o bumbum. Até que ponto vai a necessidade? Porque muita gente, com certeza, chega ao consultório, eu quero, mas não há necessidade. Claro, a gente tem uma preocupação importante com os pacientes. Primeiro, se ele está em condição física, né, de saúde, a gente faz alguns exames laboratoriais, exame de imagem, para checar se a saúde dele está ok. Na verdade, a gente acredita que a cirurgia plástica é feita para pacientes com boa saúde, se é a cirurgia estética. O segundo ponto que a gente leva em consideração é a parte psicológica do paciente, que é super importante. Às vezes tem pacientes que eles chegam com alguns distúrbios, que a gente chama de dismorfismo. O que é dismorfismo? É se achar de um jeito, mas fisicamente ele não é. Ele se acha gordo, ele não está gordo. Ele se acha com a mama pequena e a mama já está grande. Então, essa é uma preocupação de todo cirurgião plástico. Então, daí uma boa conversa, uma entrevista, uma consulta, fazer alguns exames, checar se realmente cabe aquele tipo de procedimento, ou seja, se aquela cirurgia está indicada ao paciente. Baseado nesses pontos, a gente pode ou não indicar a cirurgia. É muito comum, às vezes, você pegar pacientes que vão fazer uma cirurgia plástica, porque, um exemplo, eu acabei com meu esposo, com meu marido, acabei meu casamento e eu vou lá fazer uma cirurgia plástica para ou reconquistar ele ou para tentar me sentir melhor. Isso pode até ajudar,
mas não deve ser o ponto principal da pesquisa ou da procura da cirurgia plástica. A cirurgia plástica, reparadora ou estética, ela deve ter algum distúrbio, algum defeito, alguma coisa que o paciente se queixa e dentro da técnica, a avaliação que o médico faz, indicar, olha, você tem indicação de fazer a cirurgia ou não tem. É muito comum, muitas vezes, a gente negar uma cirurgia. E aí, o medo nosso da cirurgia plástica, e principalmente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, é que esses pacientes é que caem na mão de profissionais não qualificados, profissionais não especialistas. E são aqueles que, embora o médico diga não há necessidade, não, mas eu quero fazer, eu quero fazer, e aí escolhem uma pessoa que não que não está preparada, que não está habilitada para poder fazer aquela cirurgia. Outra coisa que a gente chama a atenção é que o credenciamento do médico, hoje, ele está sendo muito mais por rede social e seguidores do que propriamente pela sociedade ao qual ele é subordinado. Então, a gente às vezes, esse médico é muito bom, tem 600 mil seguidores, como aconteceu o caso passado. A gente deve tomar muito cuidado, deve ver se ele realmente é especialista na área para realizar um procedimento correto, para que você não tenha nenhum erro médico e nenhuma complicação, que pode até gerar o óbito. Agora, nem tudo, Ana, assim, a gente pode conseguir resolver em termos de beleza, de você se sentir bem, nem tudo pode ser cirurgia plástica, a gente pode resolver assim com cuidados, é claro, se eu estou cheinha, se eu quero tirar uma gordurinha, né, a mais, ou eu vou para uma academia ou vamos para a cirurgia plástica, mas existem cuidados que a gente pode ter, né, para poder se sentir bem. Exatamente, existem cuidados diários, né, que o paciente, a partir de uma certa idade, tem que usar. Por exemplo, o uso de filtro solar, hidratante na pele. É importantíssimo que seja feito de forma contínua e diária. Mas existe também hoje na dermatologia uma tendência a cuidar do paciente para que o processo de envelhecimento ele seja feito de forma digna. Todos nós, se não morrermos antes, vamos envelhecer. Então, que a gente envelheça com mais dignidade, com menos manchas, com menos rugas, com um aspecto mais saudável. Hoje, na dermatologia, cada vez mais, a gente está adequando o paciente ao que a gente chama de conceito da beleza, mas sem os exageros, né? Cada vez mais o paciente ele vai sendo visto isoladamente e adequadamente para o biotipo dele, para as características dele, para a faixa etária dele. Não adianta uma paciente, né, de biotipo caucasiano, que é branca, chegar e falar, eu quero uma boca enorme, não vai ficar adequado para o biotipo dela, para o tipo, né, para a beleza dela. Então é muito importante que cada vez mais o médico dermatologista, ele guie, junto com o cirurgião plástico, eu sempre acredito que os dois se combinam para que o processo de envelhecimento, de embelezamento, seja feito de forma adequada. Olha, um telespectador enviou para a gente uma pergunta, dizendo o seguinte, se, por exemplo, assim, a tatuagem, fez a tatuagem quando era jovem, a tatuagem grande, e hoje quer retirar. É possível se retirar uma tatuagem? Primeiro ponto da tatuagem, deve ser feita quando a gente tem certeza que aquela tatuagem vai ficar, né? Geralmente eu falo, se quer realmente fazer, coloca num lugar mais escondido, para não olhar o tempo todo. Tatuagem com iniciais, uma das maiores, né, motivações de remoção de tatuagem em consultório é inicial, do namorado, do marido, depois acaba e vem, porque casa de novo, para a gente remover. Então tem muito cuidado quando for tatuar. Tatuagem, ela pode sim ser retirada, algumas cores com mais facilidade, outras com um pouco mais de dificuldade, por exemplo, a cor vermelha, a cor amarela é mais difícil de ser removida, a cor preta, a cor mais para verde, ela é um pouco mais fácil, azul. Então a gente, se você realmente tem o objetivo de fazer uma tatuagem, coloque de uma forma que ela seja mais durável. E se quiser remover, a remoção é feita por médico qualificado, pode ser dermatologista, cirurgião plástico também, pode tirar. Ela é feita a laser ou é uma cirurgia plástica mesmo? Ela pode ser feita a laser, mas pode também ser removida por cirurgia plástica, né, para tirar aquela região. Agora, veja só, muitas vezes as pessoas fazem uma cirurgia plástica e você faz aquela expectativa de como eu vou ficar, você outra, tirou, mudou, mas aí quando você vê, não, vai ter que voltar para reparar aqui, um errinho ali, para fazer um ajuste, o que de fato acontece? O primeiro ponto é uma boa consulta pré-operatória. O paciente vem com um desejo,
né, um anseio, uma vontade de ficar com o corpo, a parte do segmento do corpo, daquela maneira, né? E você, tecnicamente, tem que avaliar isso e ver se aquilo é possível. Claro que nem tudo que a pessoa, o paciente quer, a gente vai conseguir tecnicamente realizar. Se a gente conseguir encaixar o desejo do paciente com a técnica da gente, o índice de satisfação é muito grande. Então, cabe a gente explicar o que pode, o que não pode. É fato que existe uma coisa que é um viés, uma coisa que a gente não tem controle, a gente enquanto cirurgião, que é o organismo do paciente. Se nós fizermos os três aqui, a mesma cirurgia, com toda certeza vamos ter resultados diferentes. Pode os três serem bons, entendeu? Mas vão ser diferentes. Por quê? A pele de cada um tem uma resistência, tem uma força, tem uma elasticidade que a gente não consegue entender e estudar antes de fazer a cirurgia. Então, em algumas vezes, a gente sempre diz, olha, é possível que você tenha um reparo, que você corrija uma cicatriz futura. Isso é bem possível. Na maioria das vezes, mas a gente isso consegue... não significa, eita, o médico errou. Não, isso é porque a gente não consegue prever com toda certeza se eu tirar um determinado segmento de pele, quanto a pele vai esticar, quanto ela vai elastecer, quanto ela vai se adaptar à cirurgia que a gente submeteu. Digamos, eu vou mexer com madeira, eu sei que se eu exercer uma força naquela madeira, vai chegar no ponto X que ela vai romper. A pele, a gente não tem essa condição de dosar quanto ela vai poder esticar, quanto ela vai poder se adaptar. Então, assim, a cirurgia, a gente tem uma média, a gente trabalha na medicina com probabilidade. Tudo na medicina é probabilidade. Então, assim, nós temos uma probabilidade de ter um resultado bom, uma cicatriz boa num paciente, numa primeira cirurgia, em torno de 80% a 90% das vezes. Os 10% sai da regra e a gente pode, sem dúvida nenhuma, e com grande tranquilidade, fazer os reparos para que a paciente fique satisfeita com o resultado. Com o resultado. Ana, toda, por exemplo assim, mancha, rugas, tudo isso é possível hoje se tirar da pele do rosto? Sim, é possível tirar, é possível evitar, a gente sempre trabalha evitando. Uma vez que apareceu, é possível remover. É importante que as manchas sejam avaliadas por um médico dermatologista, que a gente veja se existe algum risco daquela mancha ser maligna, pré-maligna, porque, por exemplo, melanoma é um câncer de pele grave e que aparece como uma mancha e que muitas vezes o diagnóstico é dado ao paciente e nem sabe ou nem suspeitou daquela, porque ele suspeitou de outra que está crescendo, que está diferente. Então, o médico dermatologista tem que avaliar as manchas, procurar imediatamente se existe algum risco daquela mancha precisar ser removida com cirurgia ou com outra técnica. E depois daquilo ali, se for uma mancha estética, for uma mancha inestética, como a gente chama, que o paciente não vai gostar do aspecto dela, tem como remover. Pode ser usado laser, pode ser feito peeling, pode ser feito ácido. Esse paciente ele também vai ter que ter cuidado em casa, usar os ácidos em casa, os antioxidantes, o protetor solar, que seja feito de forma diária e repetido na hora do almoço. Eu sempre falo assim, o protetor tem que ser usado e tem que ser repetido. Quer dizer, aquela história assim de você envelhecer com manchas pelo rosto, ou então as rugas, tudo isso você pode envelhecer sem, pode tirar. Se surgiu, tem como você eliminar. Se surgiu, tem como eliminar, e principalmente as rugas. É importante, o nome bonito da ruga é rítide, né, que são as... Eu sempre falo aos pacientes, olha, vamos remover as rítides, eles adoram. Então, são aquelas ruguinhas que vão aparecendo ao longo, né, da vida e que podem ser evitadas. Por exemplo, a toxina botulínica é uma técnica excelente que evita a formação de ruga. Em ruga dinâmica, para ruga estática, ou seja, aquela ruga que quando eu mexo ela aparece, para aquela ruga que quando eu olho ela já existe ali. Toxina botulínica, o preenchimento com ácido hialurônico, laser ablativo, que é aquele mais forte, que tira fragmento da pele. Então, hoje a tecnologia, ela vem realmente ajudando muito o médico que cuida da estética, que é o dermatologista e o cirurgião plástico, a facilitar o processo de envelhecimento dos pacientes, a deixar a gente mais digno para a idade. Envelhecer bonito, né? Envelhecer bonito. Olha, dados divulgados no ano passado pela Associação Brasileira de Indústrias de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos mostram que o setor de beleza vem crescendo, em média 10,4% ao ano. Cuidados com os cabelos representam 22,1% do faturamento. Já a Associação Nacional do Comércio de Artigos de Higiene Pessoal e Beleza constatou que o número de salões de beleza cresceu 78% em 5 anos. Olha, é contraditório, né? As pessoas cotam os gastos, mas os números, gente, as pessoas cada vez mais estão preocupadas com a beleza. Ponto de vista volta no próximo bloco.
Ficar bonita custa caro? Esse é o tema do programa deste sábado. Aqui no estúdio eu estou recebendo a dermatologista Ana Cristina França e o médico cirurgião plástico Helder Medeiros. E os internautas também participam do programa de hoje. Pelas redes sociais fizemos a seguinte pergunta: você tem o hábito de cuidar da sua pele ou não se importa com as manchas, rugas e sinais de envelhecimento? Muitos participaram da enquete, mas eu vou ler apenas aqui algumas respostas. A Marjorie Almeida, por exemplo, respondeu: é com o que eu mais invisto na vida. Antes por causa do excesso de acne, depois por causa das marcas deixadas pelas mesmas. Os tratamentos amenizam, atenuam, mas não resolvem em sua totalidade as linhas de expressão que vão surgindo ao longo do tempo. E sem falar que depois chegam as rugas. Ela tem razão no que ela está dizendo, Ana, ou de fato, não, alguma coisa de errado fez ou deixou de fazer? A cicatriz de acne, por exemplo, o paciente quando chega com acne, aquela acne mais grave, eu nunca perco muito tempo com ele. Geralmente eu faço tratamentos mais curativos. Existe uma substância chamada isotretinoína, que é dada por via oral e prescrita pelo médico, que evita aquela forma de acne mais forte e evita que fiquem marcas, cicatrizes. Cicatriz, como o próprio nome diz, é permanente. A gente tem como atenuar, melhorar, mas nem sempre remover. Por exemplo, uma cicatriz cirúrgica, uma cicatriz de acne, uma cicatriz de um acidente. Ele vai melhorar muito. Existem hoje várias técnicas que atenuam, mas que nem sempre conseguem remover tudo. Mas que o aspecto geral, sem dúvida nenhuma, fica muito melhor. Parece ser muito mais leveza. Olha só, com relação à cirurgia plástica, nós perguntamos o seguinte, Helder, nas redes sociais. Se você fosse fazer uma cirurgia plástica, o que você mudaria no seu corpo? Muitos, nós temos aqui, olha, a Valdênia, a Josefa, a Fabienne, a Rosilda, a Eligiene, mudariam muita coisa. Uma delas disse assim: barriga, seios e bumbum. É o que muita gente mudaria. A gente encabeça as cirurgias plásticas do mundo todo, em pessoas jovens, o implante de silicone mamário, é o que mais se faz, e a lipoaspiração. A gente aqui no Brasil, a gente tem dois segmentos. A parte do Nordeste, onde há uma exposição do corpo muito maior, as cirurgias de contorno corporal, que é mama, lipoaspiração, abdômen, elas dominam. Na parte do sul, ou de áreas frias, onde você geralmente está mais coberto, com roupas maiores, que cobrem toda a parte do corpo, a parte da face geralmente são as cirurgias que mais são feitas nessas regiões. Mas sem sombra de dúvida, implante mamário e silicone, no mundo todo, são as cirurgias plásticas mais feitas por todas as pessoas. Agora, há um limite, e por que assim, tantas mulheres, principalmente as mulheres, querem aumentar os seios, querem aumentar o bumbum? A gente acredita o seguinte, veja, a gente copia um pouco dos americanos a noção da beleza ou a ideia de que o que é belo, né? Então, assim, o americano ele tem a ideia que a mama grande, a mama farta é uma mama bonita. E roubam da gente a ideia que o bumbum farto, bonito, também é grande. Então a gente faz uma mescla disso tudo. Então hoje a cirurgia plástica com relação ao implante mamário, ela tem duas coisas importantes. É a forma que a mama fica, que ela fica uma forma mais arredondada, mais elegante. A textura que a mama adquire por causa da prótese, então ela fica mais firme e isso dá um aspecto de beleza melhor, né? E a lipoaspiração é exatamente aquela gordurinha localizada que você pode estar em atividade física, que você pode estar num regime forçado, mas ela não sai. São gorduras que realmente são muito difíceis de ser metabolizadas. E aí vem a lipoaspiração, que na verdade é para dar contorno corporal e não emagrecimento, que é uma coisa importante. Muitos pacientes chegam lá, doutor, eu quero emagrecer. Vou fazer lipo. Vou fazer lipoaspiração. A gente só pode tirar 5 a 7% do peso corpóreo ideal. Então, uma pessoa de 70 quilos, ela vai no máximo ser aspirada em torno de 3,5 litros a 4 litros. Ponto. Isso não emagrece ninguém, né? Ela continua gordinha. Ela poderá ter as melhorar formas o do corpo corporal. Não que ela vai emagrecer. Exatamente. Então, assim, a gente tem que, na verdade, desmistificar. Aí, às vezes, uma pessoa magrinha vai para o cirurgião plástico, diz uma colega, vai fazer, vou fazer uma lipoaspiração. Mas essa é a melhor de todas as candidatas para fazer. Por quê? A gente vai tratar a gordura localizada, o qual ela não conseguiu com a atividade física e com a dieta. Mas esse tripé, dieta, através do nutricionista, uma atividade física com cirurgia plástica é o que determina sucesso. Se a gente não tiver esses três,
Com certeza, você faz, o resultado fica bom, 1 ano, 2 anos, o organismo tem memória, você volta tudo novamente. Ao tempo, dinheiro jogado fora, né? E sem sem dúvida. contar no sofrimento, na dor, porque dói. Um pouco. Olha, agora me diga uma coisa. O que normalmente as pessoas fazem de errado em relação à pele? Porque, de uma certa forma, assim, a gente nasce, quando nós somos crianças, bebês, crianças, tem uma pele bonita, mas depois a gente vai assim, eu sei que o sol castiga, as pessoas não dão muita importância para usar o protetor, vão para a praia no pior horário porque querem ficar bronzeadas, as mulheres carregam na maquiagem e depois não retiram, horas de sol, quer dizer, tem uma série de coisas, né, que se faz. Mas o que é o que você considera assim o mais grave? O agente externo, né, que mais envelhece a pele é a exposição solar de forma inadequada. Evitar aquele horário do sol mais forte, entre as 10 e 4 horas da tarde, porque esse é o horário de maior índice de radiação UVB, o horário do sol que mais danifica a pele. Então, a radiação solar, a médio e longo prazo, tem um efeito que a gente chama de cumulativo. Quando eu era menor, eu acreditava que quando a gente descamava, já estava tudo resolvido. Mas não é assim. Trocou a pele. Trocou a pele, eu achava o máximo, mas não é assim. Muito pelo contrário, esse sol ele vai se acumulando ao longo da vida e aumentando a chance do envelhecimento precoce e do surgimento de câncer de pele. Porque a gente divide o processo de envelhecimento em intrínseco, que é aquele interno da genética. Você vê famílias que ninguém envelhece. Você fala, nossa, não faz nada e não envelhece. E extrínseco, que são os fatores que a gente pode modificar. Dentre eles, o álcool, o tabagismo, o excesso do sol, a má alimentação, o estresse, a falta, né, de sono adequado. Então, isso envelhece como um todo. E a pele é o maior órgão do corpo humano. É a que sente mais. E é a que, de forma mais explícita, mostra os sinais do envelhecimento. Olha, qualquer pessoa pode fazer uma cirurgia plástica ou existe assim, olha, é a partir de tal idade? Não, na teoria, dependendo da cirurgia, por exemplo, é muito comum a gente operar crianças por malformações, uma cirurgia reparadora, operar crianças de 7, 8 anos, uma cirurgia de otoplastia, que é uma cirurgia da orelha proeminente. Mas aí são problemas que estão se corrigindo em questão de saúde mesmo, né? Isso, mas a cirurgia estética por si só, a gente recomenda um paciente acima de 16 anos, entre 16 e 18 com autorização dos pais ou do responsável, e até ele tenha saúde. Então, o que limita uma cirurgia plástica é ter saúde. Você tem que estar em condições perfeitas da sua saúde, tanto de laboratorial quanto de imagem, tudo que você precisa para poder fazer uma cirurgia e que não tenha nenhuma intercorrência depois dessa cirurgia. Agora, Aninha e Helder, a gente fala, né? Ou você vai para uma cirurgia plástica, ou todos esses cuidados, eu quero tirar aquelas manchinhas, aquelas ruguinhas, tem o fio de ouro que a gente pode colocar, né, para suspender e para ficar linda, né? E lindos também, porque, olha, tudo isso a gente fala às vezes no feminino, achando que são as mulheres, mas os homens, né, também estão procurando e cada vez mais também querem estar elegantes, bonitos. Mas e o custo de tudo isso? Então, são procedimentos, né, que o convênio de saúde não cobre. Se o paciente fala, o que é que o convênio cobre, doutora? Infelizmente, nada. Mas que hoje a gente consegue ajudar muito. Eu acredito que a dermatologia está muito mais próxima hoje de pessoas normais que trabalham, que têm o seu salário e que o dermatologista muitas vezes ajuda no consultório, né? Divide esse valor, otimiza, por exemplo, se o paciente tiver que fazer laser para melhorar a flacidez, laser para tirar mancha, botox, preenchimento. Então, de repente, faz a toxina botulínica, daqui a um tempo espera, faz depois o laser. Eu acredito que nem sempre todo mundo pode fazer tudo que precisa, porque não está ao alcance, mas faz o que pode. Mas uma orientação já é fundamental, né? Se você quiser envelhecer com dignidade, uso do protetor solar diariamente e que esse uso seja feito nas crianças. Cada vez mais a gente percebe que hoje a visão, né, dessa proteção está ficando mais ampla. Um programa excelente como esse, a gente está mostrando a necessidade do uso desse filtro, desse cuidado com a pele, que seja feito desde quando como um hábito, porque depois tem adulto que fala, eu não uso porque não é um hábito, né? Como é escovar o dente, como é pentear cabelo, vai ser também usar filtro solar. A hidratação da pele também é fundamental e esses cuidados de acordo com a idade. Ana, quando eu começo a fazer, né? Quando é que eu começo a cuidar do meu envelhecimento? Habitualmente em torno dos 26, 28,
30 anos, a aplicação de toxina botulínica preventiva, a aplicação do ácido hialurônico, que hoje é feito com outras técnicas diferentes, que não deixa mais todo mundo igual, né? Existe o MEP, o MD-Codes, que são formas de aplicar ácido hialurônico, o uso de vários tipos de tecnologia, de laser, e quando for necessário, aliar com a cirurgia plástica. Tem alguns pacientes que a gente faz essa parceria com a cirurgia plástica. Então, é importante que cada paciente seja visto de forma individual, não é receita de bolo, né? Mas que a gente realmente tenha essa noção geral dos cuidados com a pele. Cuidado com a pele. Olha, muita gente falou que gostaria de fazer. Todo mundo tem, eu não quero tirar isso aqui porque eu não gosto, mexer no nariz, mas a maioria esbarra na questão financeira. Que cirurgia plástica, quando você fala, não, é caro. A cirurgia plástica, na verdade, há um tempo atrás já foi inatingível, né, financeiramente. Hoje ela realmente é muito mais acessível, a gente consegue dividir, consegue organizar. Ainda tem um detalhe, o serviço público ele também disponibiliza, para quem não tem dinheiro, trabalha no serviço público, no Hospital Oswaldo Cruz, cirurgias estéticas. Então, no IMIP, no Hospital Agamenon Magalhães, você pode Atenção, conseguir. vocês ouviram, né? Ó, serviço público, Isso. cirurgia plástica. Vai passar por um crivo, vai ser estudado, vai ver a real necessidade da sua cirurgia e, baseado nisso, vai ser autorizado ou não esse procedimento. Mas hoje é muito mais acessível. No passado, realmente era uma coisa muito distante. Hoje, qualquer pessoa pode fazer, desde que realmente vá atrás, procure, se organize, sempre é possível. Ok, gente, o nosso programa infelizmente está chegando ao fim, mas eu queria um contato de vocês para quem está em casa, quer tirar mais dúvidas com relação às técnicas, né? Para você ficar beleza, ficar linda, né? Todo mundo pode ser bonito, gente. E também de Helder, por favor, o seu contato, Aninha. Então, eu atendo no Hospital Geral de Areias, no Estado, né? Eu atendo no serviço público e o meu consultório fica no Empresarial do Rio Mar, na Torre 1, telefone 3023-5438. Vou ter o maior prazer em atender vocês. Eu atendo no Hospital Oswaldo Cruz, pode me procurar lá. Meu consultório fica na Ilha do Leite, no telefone 2125-7436. Aí, ó, tá aí, gente, dado o recado. Vamos envelhecer lindos. O Ponto de Vista está terminando. No próximo sábado nós estaremos de volta às 8 horas da manhã. E você pode participar dando sua opinião, enviando sugestões de temas. Para rever o programa de hoje, acesse o site www.tvtribunape.com.br ou deixe o seu recado em facebook.com/programa Ponto de Vista. Aproveitem o dia, gente. Curtam bastante o domingo e a gente se encontra no próximo final de semana. Até lá!